Então, pessoal, vamos dar aqui continuidade. Vocês estão felizes de estar aqui nessa manhã, amém? Nós vamos ter um preletor que vai conversar um pouco aqui com a gente. Eu queria falar um pouquinho dele. Também foi a primeira vez que eu conheci o Will. Ele tem trabalhado intensificamente com a ARC. Então eu gostaria que vocês pudessem entender que a gente vai ter uma série de preletores, pessoas que já estão em parceria com a ARC, vivendo aquilo que a gente está ensinando. E o Will tem sido uma peça fundamental para ajudar o Glaze e o pastor Philip a colocar a ARC aqui no Brasil. Aí a gente queria então dar boas-vindas, Will Johnson. Vamos dar um aplauso ao Senhor pela vida do Will. Hey everybody, how's it going? Como é que vocês estão? You guys doing good? Vocês estão bem? Good, it's an honor to be here with you. É uma honra estar aqui com vocês. I love Brazil. Eu amo o Brasil. It's because I like to eat. É porque eu gosto de comer. I don't know if you see that picture of me. Essa é a minha foto aqui atrás. That was me a few days ago. Essa é a minha foto alguns dias atrás. Now look at me now. Agora olha para mim agora. It's all the picanha. É toda a picanha que eu consumi. Yeah. Thank you guys. Obrigado, pessoal. Look, I don't want to take up too much time. Eu não quero tomar muito tempo de vocês. I just wanted to introduce myself. Eu quero me apresentar. I have the honor and the privilege of leading the ARC Global team. Eu tenho a honra e o privilégio de estar cooperando com a ARC Global. We're kind of the team behind the scenes that help coordinates all this kind of Nós stuff. somos uma equipe por trás do palco que está ajudando a coordenar a estrutura. We're so thankful for your leadership team here in Brazil. Nós somos muito gratos à equipe de liderança de vocês aqui no Brasil. Pastor Philip, Pastor Flavio, Pastor Eduardo. Pastor Eduardo, Pastor Philip, And the rest of the team. And e o resto da equipe, Pastor Flávio. So look, I just want to really quick let you know about a couple of things. Então, rapidamente, eu quero pontuar alguns pontos aqui. So if you haven't yet, go ahead and get on Instagram and follow ARC. Bem, primeiramente, a gente podia pedir para vocês rapidamente começar a seguir a nossa conta da ARC Brasil. We would love for you guys to follow us so that you can keep up with information about events and future trainings. Seria muito legal se vocês pudessem nos seguir e ficarem antenados, com aquilo que a gente está publicando. And then our team would like to also give you a gift. Mas a nossa equipe também gostaria de dar um presente para vocês. We have an annual conference coming up next year in Alabama. Nós temos uma conferência anual que acontece em Alabama. And there'll be ARC pastors from all over the world that are there. Então haverá pastores de todo o mundo que vão estar nessa conferência. And we will give a free registration for any pastor from outside of the US the first time they come. E se essa for a sua primeira vez a participar da conferência, você não vai precisar pagar, a gente vai pagar o seu registro para a conferência. So if you can get there, we got a ticket for you. Se você então conseguir chegar lá, a gente tem um ingresso de graça para você. I just want to let you know that we're so honored to be here in Brazil and to partner with churches here. A gente está muito honrado de estar aqui no Brasil, também de cooperar e ter essa parceria com as igrejas no Brasil. On behalf of our lead team and the guys that traveled with us, thank you for welcoming us. Então, representando aqui a nossa lead team, nossa equipe americana, eu quero dizer obrigado por nos apoiar. And now I would like to just take a moment and introduce the next speaker. Então, agora eu queria tomar um tempo aqui e apresentar o próximo preletor. Later today you're going to hear from Pastor Jonathan Wiggins. Mais tarde vocês vão ouvir o pastor Jonathan Wiggins. He pastors an amazing church in Colorado. Ele pastoreia uma igreja maravilhosa no Colorado. But now we're actually going to have one of his team members come up and share with you guys. Mas nesse momento um dos pastores executivos da parte do Colorado vai compartilhar aqui. So if you guys don't mind, give it up for Seth as he comes Então to the vamos stage. aqui aplaudir ao Senhor pela vida do Seth Connor. Good morning. Bom dia. Really good to be with you today. É muito bom estar com vocês hoje. And I have good news for you. E eu tenho boas novas para vocês. I didn't sleep very well, Eu não dormi muito bem, but I had one of those tiny little coffees that you guys have. mas eu tenho aqueles cafezinhos pequenos que They vocês are dão. so cute. Eles são tão bonitinhos, And when you drink them, mas quando você bebe, it's like an explosion of caffeine happens mas é inside como your se fosse body. uma explosão de cafeína que acontece dentro do nosso corpo. In America, people will drink 5 or 6 huge cups of coffee for that same Nos Estados effect. Unidos a gente tem que beber uns 5 ou 6 copos de café grande para ficar como a gente fica com esse pozinho que vocês Not têm. in Brazil. Mas aqui no Brasil não. This much Esse aqui goes a long way. foi uma longa vida. Amen, amen. Amém por isso. It's like Jesus' teaching on the mustard seed.
É exatamente como Jesus ensinou no grão de mostarda. Contextualized here, he would have talked about those little shots of espresso. Contextualizando, ele usaria esses pequenos shots de café que vocês têm. Hey, I'm talking in a room full of leaders, is that right? Eu estou conversando aqui com um auditório cheio de líderes, não é isso? And as leaders, I think it's all of our goal to be able to take the next step. I think we don't just want to be good leaders, we want to be the best leaders that we can be. Bem, como líderes, nós temos o desafio de melhorar e não apenas querer sermos líderes, mas sermos líderes excepcionais e puxar isso um do outro. So what I want to spend a few minutes talking about today is something that's been very, very helpful to me, and it's the difference between being a good leader or being a great leader. Bem, então o que eu quero compartilhar nessa manhã é algo que tem sido bem latente no meu coração e eu quero falar sobre a diferença entre ser um bom líder e um líder excepcional. That's my desire, and I know that's your desire too. Esse é o meu desejo e eu também sei que esse é um desejo do teu coração. Do we have any parents in the room? Existem alguns pais aqui nesse lugar? All right. I think parenting is a really good opportunity to find out if you're actually a good leader or not. Eu acho que parentesco é uma excelente oportunidade para verificarmos se podemos ser líderes bons ou não. I remember being out doing some work in my backyard with my son. Eu estava fazendo um trabalho lá de fora no jardim com o meu filho. He was about 10 years old at the time. Ele tinha cerca de 10 anos naquela altura. And our yard was a mess. E o nosso jardim estava uma bagunça. And I had an amazing vision for a beautiful yard. E eu tinha uma visão perfeita do que seria um jardim lindo. And God had given me a son to accomplish that vision. E o meu Deus me deu um filho para cumprir essa visão. So I brought my son, his name is Jaden. Então eu trouxe o meu filho, o nome dele é Jaden. To a patch of the yard that was very ugly. E eu trouxe e o encarreguei para uma seção que estava muito feia. It needed a lot of work. E precisava de muito trabalho. So I told him, I said, Jaden, eu disse a ele, Jaden, I need you to make this better. Eu preciso que você faça isso melhor. I need you to take these ugly weeds and get them out of there. Eu preciso que você tire essas ervas daninhas feias e tire-as de lá. Take the ugly rocks and get them out. Tire as pedras feias e tire. And then take beautiful plants and put them there. E substitua por lindas plantas naquele lugar. And then take beautiful rocks and put them there. E substitua por pedras bonitas naquele lugar. And then I walked away. Então eu saí. And I came back. E eu voltei. 2 minutes later. E 2 minutos depois. And he was sitting like this. E ele estava sentado assim. He just needed a break. Eu só preciso de um He intervalo. was feeling real tired. Ele estava muito I cansado. was like, Jaden, eu disse, Jaden, pull this weed. Tira essa erva. Pull that weed. Tira aquela erva. Move that rock. Move aquela pedra. So he was doing it. Então ele ficava fazendo tudo que eu So falava. I walked away. E eu ia embora. And then I came back. E quando eu voltava, and he was going like this. E ele estava fazendo isso. And he was so tired. Ele estava tão cansado. And so sad. E muito triste. And so thirsty. E com sede. And he needed a nap. E ele precisava de uma soneca. And he was burnt out. E ele estava estressado. And he didn't know what to do. Ele não sabia o que fazer. And I said, pull the weeds. E eu falava, tira a erva. Move the bad rocks. Tira aquelas pedras feias. And he said, I just don't understand. Mas eu não entendo, pai. So he's frustrated. Ele está frustrado. I'm frustrated. Eu estou frustrado. He's tired. Ele está cansado. I'm tired. Eu estou cansado. And the yard is still a mess. E o jardim continua uma bagunça. Is that how leadership feels sometimes? E é assim que a liderança, às vezes, a gente se sente na liderança. What I want to talk about today is an example from the way that Jesus led that I think can help us go from being just good leaders to being great leaders. Então o que eu quero falar é como Jesus nos instruiu e a diferença entre sermos líderes bons e líderes ruins. So I'm going to be looking at Matthew chapter 10, and this is when Jesus commissioned his disciples. Então eu quero compartilhar com vocês no Mateus capítulo 10 da instrução que Jesus fez com os seus discípulos. So Matthew chapter 10, starting in verse 1. Jesus chamou os seus discípulos, os 12 discípulos juntos, os reuniu e deu a eles autoridade para expulsar os demônios, espíritos ruins e para curar todos os tipos de doenças e enfermidades. So Jesus is telling his disciples to go and do the work that he was doing.
Então Jesus deu instrução aos seus discípulos para executar todos os trabalhos que ele tinha que fazer. He asked his disciples to heal the sick. Ele orienta os seus discípulos a curar os enfermos. He asked his disciples to cast out demons. Ele orienta os seus discípulos a expulsar demônios. That was his work. He was the savior. Ele era o Salvador, esse era o trabalho de Jesus. Why didn't he just tell them, hey, go tell a whole bunch of people to come to my conference? Por que Jesus não orientou os discípulos a convidar pessoas para vir na conferência dele? Because Jesus wasn't just a good leader. Porque Jesus não era apenas um líder bom. Jesus was a great leader. Jesus era um líder excepcional. We use the term followers when we're a leader. We have followers. Nós usamos o termo seguidores. But here's the first principle I want to talk about today. Mas o primeiro princípio que eu quero compartilhar com vocês hoje. Good leaders have followers. Bons líderes possuem seguidores. But great leaders build leaders. Mas líderes excepcionais constroem outros líderes. Jesus didn't just tell people to follow him around. He taught them to do what he was doing and he trusted them with it. Jesus não apenas ficou falando para chamar as pessoas na sua presença para que ele fizesse, mas ele instruiu os discípulos a fazerem o que ele faz. If Jesus would have only had followers and wouldn't have built leaders, his movement would have died with him. Se Jesus possuísse apenas seguidores e não construísse líderes, o movimento dele iria acabar na sua morte. And as leaders, every single one of us wants to build a legacy that is bigger than us, bigger than our lifetimes. E como líderes nós desejamos construir um legado que é maior do que nós e vai além do nosso tempo de vida na terra. So we have to be the kind of leaders that trust other people to do our work. Portanto, nós queremos ser um líder, um tipo de líder que ensina pessoas a fazer também o trabalho. So let me give you the first difference between followers and leaders. Então, deixa eu dar aqui a primeira diferença entre seguidores e líderes. As we ask the question, are we building followers or are we building leaders? Portanto, fazemos a pergunta, estamos tendo seguidores ou estamos construindo líderes? The first difference is that followers are given tasks, but leaders are given ownership. A primeira diferença é que seguidores estão recebendo tarefas, mas os líderes eles estão recebendo pertencimento. So because I'm such a spiritual father, então porque eu sou um pai tão espiritual, I took the approach of Jesus and I tried it with my son. Eu então peguei a abordagem de Jesus e a apliquei com o meu filho. So instead of just saying, pull that weed. Então ao invés de ficar continuando dizendo, tira aquela erva, I said, let's try this a different way. Ei, vamos fazer então diferente. I said, Jaden, this is your part of the yard. Eu disse, Jaden, aqui essa é a sua parte do jardim. And I think you have what it takes to make it beautiful. E eu acredito que você tem o que é suficiente para fazer essa parte algo belo. So I want you to look at this part of the yard and I want you to do what you think it will take to make it better. Então eu quero que você tome autonomia nessa área aqui e faça o que você acha que precisa ser feito para tornar essa área bela. And then I walked away. E eu me afastei. And when I came back, e quando eu voltei, Jaden was happy. Jaden, meu filho, estava feliz. He was doing exactly what I hoped he would do. Ele estava cumprindo exatamente aquilo que eu queria que ele cumprisse. That part of the yard looked better. Aquela parte do jardim realmente estava melhor. It didn't look exactly the way I would have done it. Não estava exatamente como eu queria ou como eu faria. But he was working happily. Mas ele estava trabalhando de forma feliz. He was helping me accomplish what I wanted to see happen. Ele estava me ajudando, cooperando para cumprir o que eu queria fazer. Because I didn't just give him tasks, I gave him ownership. Porque eu não dei a ele apenas tarefas, mas eu dei a ele pertencimento. I let him use his eyes and his thoughts and his best work to do something great. Eu permiti que ele usasse as suas ideias, a sua visão e fizesse algo ser bom. Followers are given tasks. Seguidores recebem tarefas. But if we want to build leaders, we have to give them ownership of the areas that they oversee. Mas se quisermos construir líderes, precisamos dar a ele pertencimento. I believe that this kind of training of leaders is a biblical form of discipleship. E eu creio que esse tipo de treinamento de liderança é um treinamento que tem um modelo bíblico de liderança. It's not just having people sit down and telling them what to do. Não se trata apenas de sentar com pessoas e falar o que eles precisam fazer. It's walking side by side with them and trusting them and discipling them along the way. Mas é andar com eles lado a lado, discipulando e mentoreando o que eles têm que fazer. Followers seguidores
are given tasks. recebem tarefas, Leaders mas líderes are given ownership. recebem pertencimento, autonomia. All right, so in Matthew chapter 10, then in verse 30 and 31. Então agora versículo 30 e 31 de Mateus capítulo 10. E até os cabelos da sua cabeça, que são todos numerados, não tenham medo, porque vocês são mais valiosos para Deus do que pardais, né, passarinhos. So followers are treated like servants, Portanto, seguidores, eles são vistos como servos. but leaders are treated like friends and family. Porém, líderes, eles são tratados como família. Jesus is saying, I care about every detail of your life. Jesus estava dizendo, eu me preocupo com todos os detalhes da sua vida. I care about how many hairs you have on your head. Eu me preocupo e eu sei os números de cabelo que vocês têm na cabeça. That doesn't feel as special to me, but I get what he was trying to say. Isso não é muito especial para mim, né? Mas eu entendo o que ele estava falando aqui. I see a couple friends with shiny heads in here. I love you. Eu também vejo algumas cabeças brilhantes aqui. Eu amo vocês. Followers are treated like servants. Porém, seguidores são tratados como servos. But if we're building leaders, we treat them like friends and family. Mas se estamos construindo e levantando líderes, nós tratamos eles como famílias e amigos. When I was leading my son, the difference is that I love him. Quando eu estava liderando meu filho, significa que eu amava o meu filho. We are called to be spiritual fathers and mothers. Somos chamados para sermos pais e mães espirituais. So these people that God brings into our life, He's trusting us to care for them and love them, not just treat them like servants. Então essas pessoas que Deus está fazendo se achegar à nossa liderança, eles não são servos, mas eles são amigos e famílias nossa. In John 15:15, Jesus said, I no longer call you my servants, I call you my friends. João capítulo 15, versículo 15 diz, eu não chamo mais de servos, mas de amigos. And that's the way that He interacted with His disciples. E é essa a forma que Jesus interagia com seus discípulos. And I think as leaders, it can be challenging to have good friendships with people that maybe serve under you. E eu acho que esse é o desafio de, como líderes, tratar as pessoas que estão ao nosso redor como amigos. But we can't love them the way we're called to love them if we treat them like servants. Mas a gente não pode amar aqueles que nos seguem se a gente trata ele como os seguidores apenas. We're called to love them and lead them and develop them. Somos chamados para amá-los, para liderá-los e também equipá-los. To show them value and care. Mostrar a eles que são valorizados e que eles são especiais. Not just care about the tasks that they're supposed to do, Não apenas se preocupar com as tarefas que eles precisam fazer, but care about them as people that God has entrusted us with. mas amar as pessoas que o Senhor nos confiou em cuidar. Jesus communicated value to His disciples. Jesus então comunicava valorização diante dos seus discípulos. But here's where that gets really challenging. Mas é aqui que fica desafiador. We want to love people, Nós queremos amar pessoas, but as our churches grow, mas à medida que a nossa igreja começa a crescer, we need more leaders. nós precisamos de mais líderes. And as our churches grow more, E se a nossa igreja crescer mais, we need other leaders to lead those leaders. nós precisaremos de outros líderes para liderar esses líderes. So if we really want to do a good job loving the way that Jesus loved, Então, se nós fizermos um excelente trabalho de amar Leading pessoas como the- Jesus amava, leading the way that Jesus led, é liderar como Jesus liderou, and not having followers but building leaders, e não ter apenas seguidores, mas construir líderes, then we have to understand we can't be everyone's best friend. We can't love everybody. We have to say, who has God brought to our lives? How do we invest into them so they can turn around and invest into the next nós people? não vamos poder ter acesso de amizade a todas as pessoas que Deus tem nos confiado. Nós precisamos ter um acesso restrito a alguns líderes e desenvolvê-los para que eles façam isso com outros líderes. None of us are good enough leaders to be able to care for 1,000 people. Porque nós não somos líderes bons o suficiente para conseguir cuidar de 1000 pessoas. So we need to learn how to scale our vision and our leadership up. Então precisamos ter uma capacidade de escalar a nossa liderança e influência. All right, in Matthew chapter 10, Então Mateus capítulo 10, Jesus says this. Mateus capítulo 10, versículo 40 até o versículo 42. Qualquer aquele que recebe, você vai receber a mim. E qualquer aquele que recebe a mim, recebe o Pai que me enviou. Pode passar. Quem recebe um profeta porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo porque ele é justo, receberá a recompensa de justo. Pode passar.
E se alguém der, mesmo que seja apenas um copo de água fria a um desses pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu asseguro que não perderá a sua recompensa. Obrigado. Jesus, who was a great leader, Jesus era um ótimo líder. said, anyone who receives you receives me. Ele estava dizendo, qualquer pessoa que receber vocês vai receber a mim. And if they receive me, then they're receiving God. E se eles vão receber a mim, eles vão receber a Deus. We're all in this together. Nós estamos todos nisso juntos. So Jesus' victories were shared with the people that he was leading. Portanto, as vitórias de Jesus estavam sendo automaticamente compartilhadas aos seus líderes. Followers will help you win, Os seguidores vão ajudar vocês a vencerem. but leaders win together. Mas os líderes que vocês equiparem vão vencer juntos com você. When there's a victory, we get to share in that victory. Quando existe um triunfo, nós vamos compartilhar desse triunfo juntos. And as we lead and as God has trusted you and trusted me with important things in our lives, E à medida que o Senhor ele vai confiando a gente em importantes ofícios na nossa liderança, we have to remember that what we are a part of is bigger than the part that we play. precisamos nos lembrar que aquilo que nós estamos nos dedicando é maior do que o nosso papel individual nesse ofício. Jesus said, even if someone gives you a cup of cold water in my name, Jesus estava dizendo, até mesmo se alguém der para vocês um copo de água fria no meu nome, there's a reward for that. existe recompensa para It's isso. a part of the victory that we get to share in the kingdom of God. Faz parte do triunfo que nós podemos participar no reino de Deus. So all of you have been trusted with a very big responsibility Então todos vocês aqui foram confiados com grandes responsabilidades to lead, para liderar, to preach, para pregar, to have vision. para ter visão. That is a big responsibility. Essas são grandes responsabilidades. But God has also put people around you Mas Deus também colocou pessoas ao redor de who vocês put batteries in your microphone que bota bateria, pilha no microfone de vocês. and make sure it sounds good in the room that you're preaching. Faz com que o som seja melhor quando você está pregando. And they take care of the kids so that the parents can be able to listen to the gospel. Existem pessoas que estão tomando conta dos filhos, dos seus filhos e das crianças para que pessoas consigam ouvir a mensagem do evangelho. And they welcome people as they walk in so they feel comfortable in your church. E eles dão boas-vindas às pessoas que entram no prédio para que as pessoas se sintam bem. And they straighten the chairs so it looks nice. Eles alinham as cadeiras para que tudo pareça melhor. And they clean so it smells good. E eles limpam o ambiente para que fique um cheiro bom. Every part of that is a part of the victory that we get to celebrate as a team. Cada parte dessas funções são parte do triunfo corporativo que nós iremos compartilhar juntos. Followers will help you win, Os seguidores vão ajudar vocês a vencerem. but leaders get to share in victories together. Mas os líderes, eles vão compartilhar o triunfo juntos. And it is so much more fun as a leader getting to share a victory with your team. E é muito mais recompensador compartilhar triunfos juntos. It brings inspiration. Porque isso traz inspiração. They get to see that they were a part of something great that happened in the kingdom of God. Eles começam a certificar que existe algo maior que está acontecendo no reino de And that Deus. motivates them to keep serving and keep leading and growing. E isso os motiva a continuar servindo, a continuar crescendo. These are the kind of leaders that we are called to be. Esse é o tipo de liderança que nós somos chamados a exercer. I want to close with this. Eu quero fechar com isso. In Ephesians chapter 4, Efésios capítulo 4. verse 11 through 13, Efésios capítulo 4, versículo 11 até o versículo 13. Paul commissions us as leaders and tells us what our job is. Paulo está comissionando a gente como líderes e começa a especificar o tipo de trabalho que nós temos. Agora, esses são os dons que Deus deu à igreja. Alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. This is a room full of pastors Esse lugar está cheio de pastores and evangelists e evangelistas and e prophets profetas and apostles. e apóstolos. And what Paul told us E o que Paulo estava nos acertando is that our high calling é que o nosso maior chamado is to equip the work of the saints era equipar o trabalho dos santos,
so that they can do the work of ministry. para que eles pudessem realizar a obra ministerial. To trust them and to give them ownership. Confiar neles e dar a eles autonomia. To treat them like friends and family. Tratá-los como amigos e como To família. show them love and care. Mostrar a eles amor e cuidado. To share our victories with them. Compartilhar as nossas vitórias com eles. To pour into them. E ministrar sobre eles. Our true calling is to equip other leaders. O nosso chamado primordial, primário, é equipar outros líderes. Who can turn around and equip other leaders. Que assim também possam fazer por outros líderes o que fizemos por eles. This is how we can grow. This is how God can continue to bless and make our churches bigger. É dessa forma que podemos crescer e vai fazer com que a nossa igreja no final cresça. Not because the biggest church wins. Não é porque a melhor igreja vence no final. But because there are a lot of people who don't know Jesus. Mas é porque existem inúmeras pessoas que não conhecem Jesus. And this is the strategy of leadership that we see in the Bible of how do we grow, how do we lead well. E essa é uma estratégia eficaz que vemos na Bíblia de como podemos crescer e crescer bem. So I want to encourage you this morning as you lead. Então eu quero encorajar a cada um de vocês, à medida que vocês lideram, Don't just lead followers. não apenas lidere seguidores, Lead leaders. mas lidere líderes. Don't just give tasks. Não apenas oriente-os com tarefas, But invite people into a community. mas os convide a uma comunhão, a uma comunidade. Help them understand the part of the vision that they get to be a part of accomplishing. Os faça entender a visão pela qual eles estão fazendo parte. Share the victories together when you're experiencing something great. Compartilhem então os triunfos juntos à medida que vocês veem esses triunfos. Amen? Você pode dizer Amen. amém? Thank you so Amém. much. Muito obrigado, que Deus abençoe. Bem, pessoal, vamos então dar continuidade aqui. E agora a gente vai ter o pastor do Seth Connor que acabou de falar. E eu quero que vocês deem boas-vindas ao nosso pastor de Colorado, Rise Church, Jonathan Wings. Hello? Olá, Who's happy? quem aqui está feliz? I'm looking around the room. I want you to know you look good. Eu quero que vocês olhem aqui nesse auditório e eu quero que vocês saibam que vocês estão bonitos. I see Jesus on you. Eu vejo Jesus em vocês. Why don't you turn to your neighbor and make eye contact? Olha para o vizinho aí que está do teu lado, olha nos olhos dele. I want you to say, have you lost weight? You look Pergunta para ele, amazing. vocês já perderam peso? Vocês perderam peso? Now I want you to turn to your second choice, Eu quero agora que você olhe para o outro vizinho, person on the other side. do outro lado. I want you to say these words. Eu quero que você diga essas palavras. I can see you in your future, Eu posso ver vocês no futuro and you look much better than you look right now. e você está mais bonito do que você está hoje. Thank you for caring about your calling enough to be here today. Obrigado por se preocuparem e zelarem pelo chamado que Deus tem dado a vocês. Having an invitation to come to a new event for people like you and me, we're always busy. E ser chamado para participar de um evento, e eu sei e reconheço quão ocupado a agenda de vocês são. And I believe moments like this, you're making an investment in yourself and in your church. Mas eu acredito que momentos como esse aqui são momentos de investimento pessoal, mas também para a igreja local de vocês. And I'm grateful to you and I respect that very much. E eu sou grato a cada um de vocês, eu respeito muito isso. I want to jump right into some very practical teaching, Eu quero partir aqui para uma mensagem que é muito prática. but I'm going to start with a scripture. Então eu quero começar com as escrituras. How many of you know that's a good career move for a preacher to actually use the Bible when he talks to the church? Quantos aqui concordam comigo que usar a Bíblia para um pastor é uma boa medida e uma boa ferramenta de credibilidade? All right. Então vamos lá. Ephesians 1, 17 and 18. Efésios capítulo 1, versículo 17 e 18. Peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Eu oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual
Ele os chamou. As riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Amém. I see four prayer focuses that the Apostle Paul is saying. I'm praying 4 things for you. Bem, aqui nessa escritura nós conseguimos extrair 4 focos de oração que o apóstolo Paulo estava orando sobre o povo. In fact, he's saying, I pray and I pray and I keep praying for these 4 things for you. Eu oro e eu continuo velando pela minha oração que eu faço por vocês. The first thing is I keep praying that you would know God. Bem, a primeira oração é que vocês conheçam a Deus. Not just that you would talk about God, not just that you would read about God, but that you would know Him. Não apenas que vocês falem sobre Deus, não apenas que vocês leiam sobre Deus, mas que vocês conheçam Deus. Amen? Amém? The second thing he's praying for all the time, he's saying, I keep praying for these 4 things. Here's the second thing. Bem, eu tenho orado por 4 coisas. Essa foi a primeira coisa, mas deixa eu falar a segunda coisa que Paulo orava. That your heart that maybe has darkness in it would be filled with light. Então eu oro para que o coração de vocês que está cheio de trevas, ele seja iluminado pela luz. In other words, Paul is saying, I keep praying that you would find freedom. Então, em outras palavras, Paulo estava orando o seguinte: eu oro para que vocês encontrem liberdade. And he goes on and he prays so that you can see. We want light in your heart so that you can see your calling. Em outras palavras, Paulo estava intercedendo para que as pessoas conseguissem visualizar o chamado delas. What we say in ARC churches is so that you can discover your purpose. Portanto, a nomenclatura que usamos na ARC é para que as pessoas então descubram seu propósito. So the first thing is that we would know God. Então a primeira coisa, conhecer Deus. Everybody say know God. Todo mundo aqui pode dizer conhecer Deus. The second thing is that we would find freedom. Everybody say find freedom. A segunda coisa é encontrar liberdade. Vocês podem repetir: encontrar liberdade? The third thing is that we would discover purpose. Say discover E a purpose. terceira oração é que nós descobríssemos propósito. Vocês podem repetir: descobrir propósito? And then Paul says, and then you can discover your inheritance with all of God's people. In other words, doing what we're called to do in relationship, and that's what we call make a difference. E assim, depois dessas 3 orações, vocês também vão cumprir a quarta, que é fazer a diferença entre os santos através da comunhão perfeita. Now everybody say make a difference. Então vocês podem repetir: fazer a diferença. The Apostle Paul is saying, I pray that you would help people to know God, find freedom, discover purpose, and make a difference. Então a oração de apóstolo Paulo era que o povo conhecesse Deus, encontrasse liberdade, descobrisse propósito e fazer a diferença. If the apostles prayed this, then that means our calling as pastors and leaders is to help people in our communities experience those 4 things. Se o apóstolo Paulo estava intercedendo sobre a sua liderança e sobre a igreja daquele tempo, é também o nosso papel como líderes orar para que o nosso povo experimente plenamente essas 4 promessas. And I believe if we understand what Paul is praying, then as pastors we would only devote our resources to these 4 things. Então, se entendermos claramente a oração apostólica de Paulo, nós então iremos nos entregar especificamente e intensamente para que nós tenhamos uma igreja que viva essas 4 promessas. We are not called to do everything. We're called to do what God's called us to do. Nós não podemos ser pastores que querem fazer tudo, mas precisamos fazer o que Deus nos comissionou fazer. Now I want to confess something. Eu quero confessar algo. Confession is good for the soul. Confissão é bom para a nossa alma, It's bad for the reputation. mas é péssimo para a reputação. At times I have been insecure as a leader. E em algumas vezes eu tenho estado inseguro, tenho tido insegurança na minha liderança. I compare myself to other leaders and I hear them preach and I think I'm better than they are. E às vezes eu me sinto inseguro porque eu me comparo com outros líderes, outros pastores, eu ouço um pregador e eu penso comigo mesmo: eu consigo fazer melhor que isso. Feel free to judge me because you're so holy, none of you have ever had that thought. Então, você pode nessa manhã começar a me julgar porque vocês são tão santos e vocês nunca pensaram isso. All right, I'll keep going. Tá bom, vou continuar aqui. When you're dealing with insecurity, then you always want to be on the stage, you always want to be in the spotlight, and you want to be the center of attention a lot. Mas quando a característica que prova que você tem insegurança é que você está sempre querendo ocupar uma posição de destaque.
And I know my behavior and I know my thoughts when I'm dealing with E insecurity. eu sei quais são os tipos de pensamentos e o meu comportamento quando eu estou lidando com insegurança. If we're building a building, I want to be the architect. Então, quando eu quero construir o meu prédio, eu quero que seja desenhado por um arquiteto. If we're preaching at a conference, I want to stand up here and I want to preach when I'm insecure. Quando eu sou inseguro, quando eu estou numa conferência, eu quero ser o preletor daquela conferência, eu quero estar na posição de destaque. When I'm at a funeral, I want to be the body that everybody's looking at, the dead body. Então, da mesma forma, quando eu estou no funeral, eu quero ser aquele corpo que está todo mundo olhando. That's what insecurity does. É isso que a insegurança provoca. But when you have the assurance that you are loved by God, Porém, quando nós temos a certeza que somos amados por Deus, then you don't need to be the focus all the time. nós não precisamos estar no foco, não precisamos estar no olhar das pessoas o tempo todo. And instead of trying to do everything, you can just focus on doing a few things really well. Então, ao invés de querermos fazer tudo, nós podemos focar em fazer algumas coisas, mas muito excelentemente. And instead of trying to be everything because we're insecure, let's just think in terms of maybe there are 4 things that God's called our churches to do really well. Então isso pode ser um sinal de insegurança, então vamos focar em talvez querer fazer tudo por causa da minha insegurança. Por que não focaríamos apenas em 4 coisas que o Senhor nos instruiu para a sua igreja? The Apostle Paul says, I pray that you would help people to know God, to find freedom, to discover purpose and make a difference. Assim como a oração apostólica de Paulo, que pedia para que a sua igreja fôssemos uma igreja que ajudasse pessoas a conhecer Deus, encontrar a liberdade, descobrir propósito e fazer a diferença. And how we do those 4 things might be different. E como fazemos e executamos essas 4 coisas pode até ser diferente. What works in Colorado may not work in Rio. What works in Rio may not work in Colorado. Aquilo que nós fazemos no Colorado pode não funcionar no Rio e vice-versa. You are the spiritual leaders of Rio. I am not. Vocês são os líderes espirituais da cidade do Rio. Não, eu não sou. I just want to share some ideas with you and then you can take them and make them better. Eu quero compartilhar algumas ideias com vocês e vocês podem pensar e fazê-las até melhor. You want to hear it? Vocês querem ouvir esses passos práticos? The first one having to do with helping people to know God. A primeira coisa, então, é qual o sistema que vai potencializar pessoas a conhecerem Deus. In the United States, 90% of people who put their faith in Jesus on a Sunday at a local church in a church service. Bem, na estatística americana, 90% das pessoas que entregam suas vidas a Jesus o fazem no contexto de culto dominical na sua igreja, numa igreja local. We like the big crusades, we like the big outreaches, but 9 out of 10 people put their faith in Jesus on a Sunday morning in a house just like this. Nós gostamos muito da ideia de uma cruzada grande evangelística, mas precisamos entender que nessa estatística 9 de 10 pessoas entregam suas vidas a Jesus num culto de igreja local. So I want to talk to you about Sunday or weekend services. Então, por isso eu quero falar sobre uma estrutura de como se parece um culto no contexto da Ark. If you can find a way to reach more people for Jesus than what I'm about to say, then tell me about it and we will change everything. Se você consegue aqui uma estratégia que é diferente, por favor, me fale que a gente vai mudar todo o nosso script. Because it's not about the strategy. Porque isso não é acerca da It's estratégia, about helping people to know God. mas é sobre ajudar pessoas a conhecerem Deus. So the first thing A primeira coisa about Sunday services is we need to have an inviting culture, a culture that invites people to church. sobre os nossos cultos de final de semana é que nós precisamos criar um ambiente, uma atmosfera que é invitacional, que ajuda pessoas a convidar outras pessoas. I have come from a long way away and I'm about to leave, which means I can say really hard things and leave and you can be mad at somebody else. Eu viajei de longe para estar aqui e amanhã eu já estou indo embora, então eu posso falar algumas coisas pesadas para você, não me importa, vocês vão ficar com raiva de mim, mas eu estou indo embora. And you have to love me anyway. Mas você tem que me amar da mesma forma. There are people in your churches who will not invite their friends to your church because it's weird. Tem alguns amigos na sua igreja que não tem alguns irmãos da sua igreja que não convidam seus amigos porque eles têm o medo deles acharem que a sua igreja é estranha. They want their friends to know God, but they don't necessarily want their friends to know you. Eles desejam que os seus amigos conheçam Deus, mas eles não desejam que os seus amigos experimentem essa estranheza da igreja.
Have you ever been in Rio traffic and you start honking your horn because you're a little bit upset? Vocês já estiveram no trânsito do Rio de Janeiro e começaram a buzinar porque vocês estavam chateados e com pressa? The more stressed and angry, the longer you lean on that horn. Instead of beep beep, you go. Quanto mais estressado e agoniado você estiver, mais você aperta aquela buzina, fazendo esse som estranho que ele acabou de fazer. If we preached that way, Se nós começamos a pregar dessa forma, dessa buzina intensa, if we preach instead of like when we're being polite, if we're people don't want to be around us. se o tom da nossa pregação, ao invés de ser apenas uma buzina sutil, mas ser aquela buzina intensa, as pessoas vão tapar seus ouvidos. People get the message. They don't need to be hurt in the process. As pessoas, elas precisam capturar a mensagem, mas no processo não significa que elas precisam ser magoadas. In other words, if you want people to know God, then you need to be the kind of person other people want to meet, and your team needs to be very friendly and invitable as well. Então, em outras palavras, se você deseja que pessoas conheçam Deus, você precisa ser o tipo de pessoa que vai ajudar pessoas a conhecerem a Deus, pessoas que as pessoas querem estar perto de você. When we invite people to church, we start to look at the way we have church a little bit differently. E construir intencionalmente um ambiente que convide outras pessoas, e a fazer isso, a gente começa a observar alguns detalhes que vão ajudar pessoas a se sentirem atraídas ao evangelho através da igreja local. When you invite someone far away from God to church, then you're going to think, man, I want my nurseries to be clean. I want the greeters to be happy. I want the preacher to be funny and use words that we all understand in normal life. Quando você convida alguém que está longe de Deus e você deseja que essa pessoa conecte com Deus, você começa a pensar na sua igreja. Eu quero que a minha igreja esteja boa, bonita, o trabalho com as crianças seja um bom trabalho. This Sunday I was at Samuel's church and I preached at Res Rio. Esse domingo passado eu tive na igreja do Samuel, na Res Rio, em Botafogo. And something happened that happens almost every week there. E aconteceu algo que acontece quase toda semana ali naquele lugar. A young man came up to me and I had to use a translator. Eu tive que pedir ajuda a um tradutor porque um jovem veio até mim. He said, I've never been to a church a day in my life until today. E ele falou o seguinte: eu nunca pisei numa igreja evangélica até hoje. And I will be here next week, and I will be here the next week, and I will be here the next week. E eu tomei a decisão de estar aqui na próxima semana, e na semana seguinte, e na semana seguinte. Something in his heart is just captured because the anointing was there, but we're also kind of fun at parties. Algo no seu coração foi tocado, porque a unção do Senhor estava lá, mas também porque tinha uma logística, uma infraestrutura intencional para que o tocasse. Jesus was fun at parties. Jesus, ele promovia festas. Are you fun at parties? Jesus, ele era divertido nas festas. E a pergunta é: você também é divertido nas festas? I can tell you guys don't like me. Eu estou podendo perceber que vocês não estão gostando de mim. It'll be over in 10 minutes. Eu vou acabar em 10 minutos. And then you can thank God that it's over like Aí that. vocês vão agradecer a Deus. Graças a Deus, acabou. All right. So we tell pastors and church planners to focus on 3 things on Sunday worship. Então, no primeiro sistema para fazer com que pessoas conheçam Deus, a gente pede para que os pastores locais foquem em 3 coisas. Dynamic worship, powerful worship, what we experienced this morning together. A gente precisa de um louvor e uma adoração dinâmica, um tempo de adoração profética, poderosa, como nós tivemos essa manhã. That means a band that practices. E isso significa que é uma música bem tocada, que ensaia. That means people that come to rehearsal ready to play, not just showing up late and the Spirit led me here 15 minutes late. Isso significa que são músicos e uma banda comprometida com os horários e fazem as coisas, executam bem feito e se ensaiam para isso. A lot of times we say we're following the Holy Spirit when really we're just not organized. Muitas vezes nós usamos a desculpa que nós seguimos o Espírito Santo para mascarar a nossa falta de organização. Every comment I make, I can tell how many friends I'm losing in the room just as we go along. Por cada sentença que eu falo aqui nessa manhã, eu começo a perceber que eu estou perdendo cada vez mais amigos aqui nesse auditório. I said be fun at parties and everyone just like very quiet, like they're still at that funeral I was talking about. Quando eu falei de ser o cara divertido das festas, eu senti que todo mundo ficou cabisbaixo assim, olhando para mim. So, and the second thing is relevant preaching. Does the preaching matter to people who are new to your church? Então, numa dinâmica estratégica de um culto dominical, a pregação é muito importante. A pregação tem sido uma pregação estudada e avaliada. How much does a new believer need to know about the book of Leviticus
before they learn that Jesus loves them, has a plan for their life, there's a community that cares about them, and whatever they've done in their past cannot compare to the good things God has for them in their future. Quão profundo um não cristão precisa ter profundidade sobre o livro de Levíticos antes de entender que Jesus morreu na cruz por ele, Jesus o redimiu na cruz e existe uma comunidade de santos que foi alcançado pela graça de Deus. So dynamic worship, relevant preaching. Então vamos lá, há uma adoração dinâmica, uma pregação poderosa. Then a clean, safe and fun environment for your kids. E um ambiente que é limpo, que é saudável, que é festivo para as crianças. 30 years ago, parents brought their kids to church. Today, kids bring their parents to church. 30 anos atrás, os pais traziam suas crianças para a igreja. Hoje, as crianças trazem os pais para a igreja. And if somebody hears your preaching and they don't love it, but their 3-year-old or their 7-year-old says church was amazing, they're going to come back to your church again. Se existem alguns pais que não tiveram uma boa experiência no culto, mas eles ouviram seus filhos de 3 anos, 7 anos e falaram assim, cara, a igreja foi maravilhosa, eles irão voltar para a igreja. I have a friend who came up with an idea. You know, we're always thinking about how do we get the word out about our church? How do we let people know? Eu tive um amigo recentemente que teve uma ideia sobre espalhar sobre a igreja, convidar pessoas, e ele falou isso. Let me give you a secret. I think it will work here. Say that again? Let me give you a secret. I think it will work here. Então deixa eu compartilhar um segredo que eu acho que pode ser efetivo aqui. For the small babies, when you give the baby back to mom and dad, also give them a onesie that has your church logo imprinted on the onesie. Então, quando você receber um bebê na sua equipe de crianças, quando você devolver aquele bebê, a sua mãe dá o bebê com aquela macacão de bebê novo com a logo da sua igreja local printada no macacão. Mom and dad are always looking for clean clothes for their baby. Os pais sempre amam a ideia de roupas, macacões limpos para os seus bebês. And they put on a little advertisement for your church on the baby, and they walk around the playground with a little advertisement for your church all over the place. E ao mesmo tempo aquilo ali vai servir de uma excelente divulgação quando eles forem no playground com a logo da sua igreja local no bumbumzinho da sua neném. And moms and dads will come to your church because you think you're intentional with their children. Portanto, mais pais irão começar a conhecer a sua igreja porque nós temos intencionalidade na forma que cuidamos das nossas crianças. Those people come to your church, then you invite them to put their faith in Jesus, and they will often say yes. And there will be tears and redemption and repentance. Então, dessa forma simples, porque filhos estão sendo bem cuidados, pais começarão a entregar suas vidas a Jesus e entender o plano redentivo da cruz. Let's help people know God. Vamos ajudar, portanto, pessoas a conhecerem Deus. Number 2, find freedom. Então, segunda etapa, segunda promessa, encontrar liberdade. James 5:16 says, confess your faults to each other and pray together so that you can be healthy. Então, o livro de Tiago, capítulo 5, versículo 16, diz o seguinte: confessai as vossas culpas uns aos outros, para que assim experimenteis a cura. This is the purpose of small groups. E esse é o propósito que o Ark fala sobre grupos pequenos. We can't all confess our sins in this big room. Nós não podemos confessar os nossos pecados num auditório grande. Just me and Will would take up the whole time. We'd be out of time. Só eu e o Will aqui, a gente vai tomar o tempo todo de vocês. We need small groups so that we can take the masks off and start to say, actually, this is what keeps me up at night. This is what I'm ashamed of. Nós precisamos desse contexto de grupos pequenos, de relacionamentos, nós podemos tirar nossas máscaras e nos tornar vulneráveis uns aos outros. And this is where discipleship takes place. E é aí que o discipulado também acontece. At my church, we don't really care why you get together. It could be to eat meals together. It could be to hike tall mountains together. That's up to you. Na nossa igreja a gente não se importa muito. O contexto do grupo pequeno pode ser para ter comunhão, comer no restaurante, pode ser fazer uma trilha numa montanha, não importa. Isso aí é uma ideia que pode surgir de vocês. The point of small groups is so people can get together, build relationship and become authentic with each other and walk in the light. Mas o goal primário dos grupos é para que a gente, dessas estratégias, a gente possa abrir nossos corações, tirar nossas máscaras e assim compartilhar aquilo que Deus quer através desse relacionamento, cura. And we can worship together in those small groups. We can pray together in those small groups. But we build relationships, and the Bible says if we walk in the light as He is in the light, we'll have fellowship with each Nós other. podemos adorar nos grupos, nós podemos ter louvor, oração, mas é no contexto de relacionamentos que nós vamos convidar a luz, e a luz ela ofusca as trevas.
Dissipa as trevas. Your church people don't like to be in a small group for their entire life like it's a jail sentence. They want small periods of time so they can get in and get out of a small group. O povo da sua igreja não gosta muito da ideia de se comprometer com um grupo pequeno da vida toda, parece uma jaula, que ele está sempre ali preso. A ideia é que nós tenhamos uma renovação temática e sazonal de grupos que eles podem participar. I've gone to a small group that was filled with very weird people. Eu me comprometi com alguns grupos pequenos que estava lotado de pessoas muito estranhas. And I want to confess, I am a very weird person. Eu quero confessar para vocês, eu sou uma pessoa muito estranha. And you are a very weird person. Você também é uma pessoa muito estranha. The trick is to find people that are the same weird as you. O segredo, portanto, é achar um grupo que tem o mesmo tipo de estranheza que você tem. So we'll have trimesters through the year where people can come in and be there for several weeks, and then when that trimester ends, they go to a different one until they find their tribe. Então nós teremos uma rotação trimestral dos grupos que as pessoas podem se comprometer por um trimestre. Depois, se eles quiserem continuar, eles podem, mas eles podem também conectar com outros grupos. You guys still love me? Vocês ainda me amam? All right, so that has to do with finding freedom in relationship. Portanto, isso fala do contexto de encontrar liberdade através de Third relacionamentos. thing is discover purpose. Agora, a terceira oração de Paulo foi descobrir o propósito. 70% of Christian Americans say they do not know their calling and they do not know their purpose. 70% da população americana confessa que eles não sabem o que é propósito, não sabem quais são os seus propósitos. Pastor Sethri said that our calling is to equip the saints for Pastor the work of ministry, to help them find their purpose. Pastor Sethri mencionou que o nosso trabalho é equipar os santos segundo a vocação do chamado em Cristo Jesus. So the way we do that is through something called Growth Track. Então a forma como fazemos, o sistema para descobrir propósito se chama Growth Track, é uma trilha de crescimento. It's a process to help people become leaders in the church, the way we just heard a message about. É um processo pelo qual nós ajudamos as pessoas a se tornarem líderes na igreja. If you don't hear anything else I say today, I want you to hear this today. Eu quero, se você não ouviu nada do que eu falei nessa manhã, eu quero que você preste atenção no seguinte. We wait too long to get people to serve in our churches. We wait entirely too long. Nós esperamos muito tempo para que a gente comece a ver um engajamento de serviço das pessoas na nossa igreja local. When new people come to your church, they're in this, their mind is open, their heart is open, and you tell them to sit there and don't serve, you're teaching them the wrong thing. I'm teaching them the wrong thing. The way to teach them is say, oh no, let's get involved right now. Nós demoramos muito a engajar as pessoas com o serviço da igreja local. As pessoas vêm com o coração aberto, com a mente aberta, e a gente fica sendo impeditivo da dinâmica e engajamento das pessoas. If someone does not serve within, I think it's 45 days, then the chances of them ever serving your church goes down to almost nothing. Very few people will serve unless they're given a chance in the first 6 weeks. Se uma pessoa nova na sua igreja não começar a engajar e a servir numa fração de tempo de 45 dias, as chances cada vez mais reduzem dele engajar com a sua igreja e ele abandonar o serviço. So our churches often will have a 4-week process of taking them through Growth Track and then getting them on a team so that they can live this way. Portanto, nós executamos uma caminhada, uma escalada assim de 4 semanas de Growth Track que ajuda esses novos irmãos a entrar na vida e engajar na vida da igreja. And we want to make serving God fun. Nós queremos fazer com que servir a Deus seja algo divertido. We want to celebrate our team. Nós queremos celebrar a nossa equipe. Do you guys know I'm talking about discipleship, right? Vocês entendem quando eu falo sobre discipulado, não é isso? I'm just saying it like, let's have fun doing it. O que eu quero dizer é o seguinte, vamos fazer isso de forma divertida. The kingdom of God is righteousness, peace, and joy. O reino de Deus é de justiça, de paz e de alegria. Some of the strongest leaders I know are happy leaders. Um dos líderes mais fortes que eu conheço são um dos líderes mais felizes que eu já tive a oportunidade de The joy conhecer. of the Lord is our strength. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. So who's happy? Então quem está feliz aqui? And then finally make a difference. Então finalmente agora fazer a diferença. We find that this happens in our dream team, and here you use the word volunteer, and so our volunteer teams. Então a gente
o sistema que opera fazer a diferença é através do voluntariado, né? Nós chamamos de Dream Team. As pastors, you are not supposed to do all of the work. Como pastores, vocês não têm a responsabilidade de executar todo o trabalho. Our job is to invite other people to build teams who will do the work of ministry. O nosso trabalho como líderes é convidar pessoas a acreditarem na visão e começarem a fazer parte da Dream Teams. I want to give you one more key on this, the idea of recruiting and building teams. Just one more thing and then I'll be finished. E eu quero dar uma dica sobre esse contexto de fazer a diferença através da Dream Teams. You're looking for two things before you empower someone to be part of the team. Você precisa observar duas coisas antes de empoderar e autorizar alguém a fazer parte de uma Dream Team. What are you passionate about doing and what are you good at doing? Primeira coisa é o que você é apaixonado em fazer e o que você é bom fazendo. Passion and excellence. Paixão e excelência. How many of you have ever served in children's ministry? Quantos aqui já serviram no time de crianças, já ajudando as crianças? I've served in children's ministry in the past. Eu já servi no time de crianças com algumas crianças no passado. I love my kids. Eu amo meus filhos, I don't like your kids. mas eu não amo os filhos de vocês. I'm good at it. I'll keep them safe. I'll teach them a Bible lesson. Eu posso ensiná-los sobre a Bíblia, eu vou mantê-los seguros, But I don't like those little guys. mas eu não gosto dessas criancinhas pequenas. I should not be on that team. Portanto, eu não deveria fazer parte dessa equipe. Okay, the other side of it Agora, o outro lado is when somebody comes up and they say, I want to be part of the worship ministry. é aquele tipo que a pessoa fala, eu quero fazer parte do time de música. And you say, are you a good singer? E aí você pergunta, você canta bem? My mother says I'm amazing. E ele responde, a minha mãe sempre disse que eu canto muito bem. And then you invite them to audition. E aí você convida ele para audição. And they sound like a dying animal. E parece que eles estão, quando eles cantam, parece que eles são um animal morrendo. And then you have to have that hard conversation. E aí você precisa ter aquela conversa difícil com eles. It is an act of kindness to have that hard conversation. Mas isso requer um ato de gentileza para ter esse tipo de conversa. Because they are gifted and passionate about something, it's just not the worship ministry. Porque eles são realmente apaixonados por algo, mas só que você precisa instruí-lo que não é a música. And if we're going to take our calling seriously, we will not give up on them until we help them find that place where they're passionate about something and they're good at something. Portanto, se estamos levando a sério o nosso chamado pastoral, a gente precisa nos certificar que a gente está sendo exato em levar essa pessoa naquilo que ela é apaixonada e ela é bom fazendo. Train people so well that they could leave you if they wanted to, because they could get a job doing what they're doing. Equipe e treine pessoas de uma forma excelente que eles vão fazer melhor do que se você fizesse. But treat them so well, they will not want to leave you. Mas trate essas pessoas com amor e com carinho, de uma forma que eles nunca vão te abandonar. I don't know all of you, I know some of you, but I love every one of you. Eu não conheço vocês, eu conheço alguns de vocês, mas eu quero dizer que eu amo vocês. And I'm so excited to see how you will grow and continue to lead your people well, because Rio needs Jesus today more than ever before. E eu estou querendo dizer que eu estou muito animado em ver o que o Senhor vai fazer, porque eu sei que a cidade do Rio de Janeiro precisa de Jesus. God bless you. Deus abençoe. Amém, pessoal, muito bom, né? Quantos de vocês estão sentindo que Deus está colocando algo de valor aí na sua vida? Última mensagem de hoje dessa conferência, desse Ark Road Trip. Grande amigo meu, Flávio Valvassoura, pastor da Comunidade Esperança em Campinas. Alguém que eu conheci há muitos anos, escritor, muitos livros, muito conhecidos. Muitos de vocês devem ter lido vários dos livros dele. Ministrou aqui na nossa Ark Meetup uns 2 meses atrás. Palavra incrível, fantástica. Viajou com a gente, estava lá na conferência da Ark uns 2 ou 3 semanas atrás. Foi um tempo fantástico. Eu quero convidar aqui meu amigo Flávio Valvassoura. Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia. Quem está com fome diz amém. Glória a Jesus. Abençoa a sua igreja, Pai. Queridos, que bom estar aqui nessa manhã. Que bom sermos
abençoados, não é verdade? Com tanta informação útil, necessária para esse projeto, que é um projeto de Deus. Esse não é um projeto da ARC, esse é um projeto de Deus. Plantar igrejas é um projeto de Deus. A ARC é uma agência facilitadora para que essa visão de Deus possa se tornar mais efetiva, que é plantar igrejas. Não existe meio mais, talvez a palavra seja mais correto para discipular e ganhar pessoas do que plantar igrejas. Essa estratégia funciona desde sempre. E não é agora que a gente vai querer mudar. Mas tudo depende de como você faz as coisas. Plantar igrejas, como qualquer coisa na vida que precisa ser estudado, deve começar com a orientação correta. E que bom que a ARC chegou ao Brasil para ajudar a igreja brasileira a continuar fazendo o seu trabalho de evangelismo através do plantio de igrejas saudáveis. E que bom que você está aqui. Espero que seja o início de uma caminhada frutífera juntos. Nós temos sonhado, Philip, desde que trouxe essa ideia de produzir ainda mais interação da ARC no Brasil, inflamou meu coração a tal ponto de eu estar mergulhando, envolvido, estive lá, porque eu acredito muito no propósito da ARC e como ela irá contribuir para a igreja no Brasil. Eu acho que tem uma foto da minha família, e tem? Conseguiu? Colocou? Põe a foto, para vocês verem que isso aqui se chama milagre. Eu, minha esposa Ana Paula, minha filha mais velha Laura e a Giovana. Tudo puxou a mãe, porque Deus sabe o que faz. E quem está rindo é porque aconteceu a mesma coisa na sua vida. Deus me mostrou isso agora. Amém, pessoal? Graças a Deus. Vamos ficar de pé? Eu quero rapidamente compartilhar com você um trecho das Escrituras sobre cumprimento de propósito. Quando você entende a direção de Deus e quando você tem essa convicção do chamado e do propósito, é importante que você também consiga identificar qual é a forma como isso acontece. Muitos são chamados, muitos têm a visão, muitos têm a paixão, mas falham em seguir o processo. Muitos deixam de atingir a plenitude daquilo que Deus tem para a sua vida ministerial, pastoral, porque não obedecem o processo. O nosso Deus é um Deus de processos. Nunca se esqueça disso. Nosso Deus é um Deus de processos. Todas as vezes que você pula um processo, você coloca em risco a missão. Cada processo, cada parte do processo é importante para a conclusão daquilo que Deus tem para fazer na nossa vida, com pastores, com ministros do altar. E nesse processo de plantio de igreja, uma das coisas que eu gostei muito da estrutura da ARC é que eles trabalham com processos. Tudo tem o seu tempo certo, a forma certa, na hora certa, com as pessoas certas. E se você pular o processo, você coloca em risco a proposta deste propósito. Então, eu quero voltar os teus olhos para um texto de Gênesis capítulo 26. Você deve conhecer o texto, você que é pastor, você que é crente, já deve ter passado por esse texto algumas vezes. Mas eu quero, pelo menos nos 6 primeiros versículos, pensar alguns princípios para o cumprimento de um propósito e o cumprimento desse chamado de implantar, de dar luz a algo novo. Eu leio da versão revista e atualizada, que traz as seguintes palavras: sobrevindo fome à terra, além da primeira havida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela, e serei contigo, e te abençoarei.
Porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandados, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Vamos orar? Senhor, obrigado. Obrigado por esse tempo, por essa manhã, pelo investimento feito pela Arque na nossa vida, na igreja brasileira, pela oportunidade de recebermos teus servos aqui que vieram de longe para compartilharem algo que o Senhor tem depositado neles. E agora pedimos que diante da tua palavra o teu Espírito fale conosco e que nós saiamos daqui alinhados com a visão que o Senhor tem para a tua igreja, que é uma só, mas que nós temos servido com dedicação e desejamos continuar assim o fazendo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Assente-se aí, por favor. Não há dúvida alguma que se você está aqui é porque você tem um sonho de fazer algo para Deus. O que te trouxe aqui foi isso. Foi mais do que um convite. Convites nós recebemos sempre para participar de muita coisa. Mas eu não duvido e tenho absoluta certeza do contrário, de que você está aqui porque há uma identificação com o chamado de Deus para a sua vida. Você está aqui porque quer realizar algo para Deus. Algo queima no teu coração. O fato é de que entre o sonho, entre o chamado, entre a visão, como eu disse, é um processo. E nem sempre os processos são fáceis de ser atravessados e vencidos. Mas em meio aos processos, que Deus nos prepara para aquilo que Ele nos chamou a realizar. O texto fala de um período difícil na vida de Isaque, filho da promessa. Olha que coisa boa, o filho da promessa. O filho da promessa que passa por dificuldade. Filhos da promessa também passam por dificuldade. Tanto é que o texto começa dizendo que veio fome sobre a terra. E aqui a gente já derruba esse paradigma de achar de que porque eu fui escolhido, eu não vou enfrentar problema. Pelo contrário, se você foi escolhido, prepara. Porque você vai enfrentar dias difíceis. Sobrevindo dias de fome na terra. E olha o detalhe, como nos dias de Abraão, seu pai. Então a gente vai percebendo o seguinte, o pai da fé, aquele que Deus chama para ir para uma terra que Ele mostraria, passou por luta, o filho da promessa passa por luta, Jesus foi impelido ao deserto pelo Espírito, e por que você acha que na sua vez vai ser fácil? Não vai. Mas a gente vai aprender de que os desertos fazem bem para nós. Os dias difíceis nos fazem bem. É por isso que o salmista afirma: foi-me bom ter passado pela aflição. Foi-me bom, para que eu pudesse conhecer os teus estatutos. Dias difíceis, eles vêm. Qualquer processo de início, de plantio de igreja, e quem aqui já plantou igreja, eu me lembro das que eu tive à frente em processo de plantação, houve momentos difíceis, muito sonho, muita promessa, uma palavra, algo esperado, e os dias difíceis vêm. Além da primeira, vêm os dias difíceis. Mas nesse pacote, essa história nos apresenta alguns pontos, os quais eu quero, de uma forma bem específica, conversar com vocês, e se você puder anotar, marcar, sublinhar, eu só quero te ajudar a entender no texto esses princípios que aqui são encontrados. No verso de número 2,
Nesse contexto de fome, de escassez, a Bíblia diz: apareceu-lhe o Senhor. Então a primeira coisa que você tem que entender: você não está sozinho. Você pode dizer para si mesmo assim: eu não estou sozinho. No momento difícil, no momento da escassez, no momento da fome, quem é que aparece? Deus. Deus nunca abandona aqueles a quem Ele chama. As pessoas nos deixam, às vezes no momento difícil as pessoas viram as costas, às vezes nós não temos os recursos, às vezes a maré não é boa e a gente se vê sozinho. E a gente repete aquilo que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo: todos me deixaram. Deus sempre estará conosco. Apareceu-lhe o Senhor. Deus tem essa graça de se manifestar nos momentos mais difíceis da nossa jornada. Então, num processo de implementação de trabalho, de igreja, quando o dia difícil vier, lembre-se disso: Deus é com você. Você nunca vai estar sozinho. Segunda coisa que a gente aprende nesse texto: Deus não só aparece, mas Deus fala. Apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe. Que bom é saber que além da presença há uma palavra de Deus para nós. Deus fala conosco. Durante as jornadas que atravessamos, e aqui há pastores experientes, pastores que já atravessaram, né, um caminho longo. O KM está alto, já trocou pneu, fez revisão, óleo, trocou até filtro de ar do carro, porque já caminhou bastante. Você sabe de que o que não permitiu parar foi uma palavra de Deus para você. Uma palavra de Deus, uma. Você estava às vezes sozinho, chorando, em direção, dias de fome, dias de abandono. Deus vem. Você abre a Bíblia, Deus fala. Deus vem na sua oração e o Espírito Santo vem e fala com você. Deus fala conosco. Nos meus momentos aonde eu pensei em desistir, porque aquele que nunca pensou em desistir, que atire a primeira pedra. Todos nós. Que bom é saber de que o Deus que se manifesta é o verbo, é a palavra. Deus fala. Deus falou. E quando Deus fala, há algo aqui que nós precisamos aprender. Nós precisamos ouvir o que Deus fala. Porque Deus fala, mas nem sempre nós estamos prontos a ouvir o que Deus fala. Deus falou. Essa manifestação, que é a garantia daquilo que o Senhor Jesus disse aos seus discípulos, lá em Mateus 28, 20. Eu estarei convosco todos os dias. Deus está conosco. Essa garantia de companhia segura é certa. Você pastor, você pastora, você que tem um sonho de começar a plantar uma igreja, saiba disso, você nunca estará sozinho, nunca. Deus estará com você. A palavra dele estará sempre disponível, mas nós precisamos estar prontos a ouvi-la. Portanto, nesse processo de plantio, e eu não estou aqui, obviamente, porque tem muita gente experiente para falar sobre o processo da arca e da estrutura de plantio. Eu estou aqui mais para falar do meu coração para vocês. Sobre os dias difíceis que vêm em qualquer processo. De que o segredo é você seguir a direção de Deus em meio à adversidade. Quando a situação aperta, quando a cidade fica difícil, quando o bairro não consegue nos dar o crescimento que esperávamos, qual é a primeira coisa que vem à sua cabeça? O lugar é ruim. O lugar é ruim, isso aqui não dá igreja não. Ah, isso aqui é terra estéril, terra seca. Deve ter enterrado um sapo aqui, impossível. Fizeram macumba. Ah, pode procurar, que tem um sapo enterrado, com a boca amarrada, costurada. Aqui tem macumba.
O problema não é o lugar. Mais importante do que o lugar é a bênção de Deus sobre a sua vida. A promessa de Deus é de que onde nós formos com o evangelho da paz, calça os seus pés com as sandálias do evangelho da paz. Onde você vai, é por isso que Deus diz para Josué: onde você colocar a planta dos teus pés, eu vou te dar. Primeira coisa que Deus, porque Deus conhece as intenções do nosso coração. Deus sabe o que estava acontecendo no coração de Isaac. Se Deus diz para Isaac, fica, é porque Isaac queria, ó Isaac aqui, ó. Eita, é louco, lugar ruim desse. Eu vou pastorear em outro lugar. Eu vou para as Campinas do Jordão. Deus diz para Isaac, fica na terra. O segredo para a gente dar certo é permanecer, não baseado nas circunstâncias do lugar, mas pela voz de Deus. Mais importante do que o lugar é o favor de Deus sobre a nossa vida. O que Deus está dizendo para Isaac, eu creio que é o que Deus está dizendo para nós nesses dias. Dias onde a gente percebe que a terra está complicada. Dias são maus, dias difíceis. Eu vi hoje uma pessoa que postou algo a respeito de algumas perseguições que têm vindo sobre a igreja no Brasil nos últimos dias. Mas nós vamos embora? Vamos juntar as coisas aqui, botar debaixo do braço e dizer, quer saber? Eu vou para outro lugar. Vou pregar para Esquimó, lá no Alasca. Não, esse é o lugar que Deus te colocou. O que Deus estava dizendo para Isaac é assim, o lugar é difícil, mas eu vou te abençoar. Você fica na terra, porque eu vou te dar direção. Outra coisa que Deus está dizendo nesse contexto, já agora no verso de números 3 em diante, e o tempo não nos permite ficar indo e voltando na leitura do texto, eu só cito o versículo e você com a Bíblia aberta e vai lendo enquanto eu falo, é de que Deus lembra a Isaac que há uma promessa. Há uma promessa. Você não está aqui à toa, gente. Você não está aqui à toa. Deus te chamou ou não? Deus te chamou. Eu não estou aqui à toa. O que me traz aqui é a firme convicção do chamado de Deus para a minha vida. É uma promessa de Deus. Promessa. Deus me chamou, Deus me separou, Deus me preparou. Promessa. E Deus lembra a Isaac, há uma promessa. E lembre-se, as promessas de Deus não ficam invalidadas diante das dificuldades que você enfrenta. Às vezes a gente acha, está difícil, eu acho que Deus esqueceu da promessa, a promessa caducou, perdeu o prazo de validade. Deus não retarda as suas promessas. Pedro escreve isso porque havia um povo lá na sua primeira carta que já estava preocupado. Ele vai voltar, ele não vai voltar, ele vai voltar, ele não vai voltar. Ele disse que ia voltar, não vai voltar. Eu falei, calma, ele disse que vai voltar, segura a onda aí. O que Deus disse, ele não volta atrás, ele não é homem para mentir, nem filho de homem para que se arrependa do que tenha dito. Tendo dito ele, não é certo que fará. Você precisa, nesse processo de chamado, de desenvolvimento, de plantio, você precisa se agarrar à promessa de Deus. De vez em quando, você precisa trazer o seu coração a promessa de Deus para a sua vida. Escreva num lugar. Escreva num livro dos sonhos. A visão que Deus te deu. Aquilo que moveu o teu coração. Aquilo que te levou a dar o primeiro passo. Porque quando você quiser voltar para trás, você volta à promessa e diz, Deus disse que faria. Você tem que voltar para o livro do sonho, para o livro da promessa. Marque em algum lugar, registre em algum lugar. Coloca na tela do seu celular. Toda vez que você entrar, bota o bairro que Deus disse que ia plantar a igreja, a cidade que você disse que ia plantar a igreja, com o versículo, com esse dia, quem sabe? Que dia que é hoje? 13? O dia não é muito bom, sexta-feira 13, não vai ajudar muito.
Mas nós não somos meio ligados nesse negócio. Numa sexta-feira 13, Deus falou comigo. O sangue de Jesus tem poder. Ah, imaginou não? Cruz credo. Que dia que Deus falou com você? Numa sexta-feira 13, irmão. Pensa numa sexta-feira abençoada. Passou um gato preto na frente da igreja. E quando o gato passou, eu senti um arrepio na nuca. Sexta-feira 13, marca. Quem sabe, algo que você recebeu aqui, queimou no seu coração. Você precisa se lembrar desse dia. Eu não tenho dúvida de que quando as lutas da jornada de Davi vinham, ele sentia ainda molhar sobre a sua nuca o azeite que Samuel deitou sobre sua cabeça. Você precisa se lembrar desse dia. Do dia em que o azeite escorreu. No dia em que você dobrou o joelho e rasgou seu coração na presença de Deus. Porque é isso que vai te empurrar nos dias difíceis. É a certeza da promessa, do chamado. Outra coisa que Deus fala aqui, agora versos 6 em diante, é a importância de você obedecer à voz de Deus. Obedecer à voz de Deus é aprender a agir pela fé. Eu preciso aprender a agir. Nós somos o povo do quê? Da fé, ou não? Nós somos da fé. Abraão deu o primeiro passo movido pelo quê? Fé. Como é que você deve dar o primeiro passo? Fé. A fé é um combustível que não pode faltar no coração de quem quer realizar coisas grandes para Deus. Você tem que ter fé. Você pode ter escassez de outras coisas. Fé, não. Você tem que ter fé. Vai faltar dinheiro, vai faltar, porque vai, irmão. A gente ajunta aqui, a gente aperta aqui lá. Mas os sonhos de Deus sempre são mais caros do que o dinheiro que a gente tem no bolso. Já perceberam isso ou não? Mas Deus quer que seja assim. Para que você não se mova pelo dinheiro do bolso, mas que você se mova pela fé. Porque se você der um passo de fé, o dinheiro vem para o bolso. Mas se você tiver o dinheiro no bolso, você não precisa da fé. Então tenha fé, o dinheiro vem. A fé precisa ser maior do que o budget. Essa é a expressão americana. More faith than budget. Come on, let's preach. Come on, let's do it now. Fé, meu irmão, fala a verdade. Se você fizer um desenho de custo para o sonho que Deus tem para o seu coração, o que você vai pensar? Oh, meu pai, sei não, hein? Nosso Deus é um Deus que nos faz sonhar grandes, mas nós devemos agir pela fé. Olha o que Isaac faz. O que estava acontecendo na terra? Dias de... O que Isaac faz? Semeia. Pode semear numa terra seca. Semear numa terra que não está dando nada. O verso de número 7 diz que Isaac começa a semear em diante. Ele diz, Senhor, tenta matar, diz que a mulher é irmã, fica uma confusão. E no verso 12, semeou Isaac naquela terra. Que terra? Uma terra difícil. Porque é quando você age pela fé que você vai ver algo sobrenatural acontecer. Irmão, semear em estufa, que tem gente que quer uma estufa, um ambiente todo climatizado, com a umidade ideal, que a cada tempo X vem a água e molha as plantinhas. Irmão, estufa. Até no deserto, estufa. Se você já foi a Israel, você vai ficar impressionado que tem de estufa. Mas Deus quer que você aprenda a semear no deserto. Lançou semente. Naquela terra, Isaac semeou. E qual foi o resultado?
Ainda verso aqui de número 12. No mesmo ano, recolheu 100. Isso é fé. É isso que Deus faz conosco. Esse é o mistério da igreja. A igreja é assim, você vai, ganha um para Jesus, um ganha o outro para Jesus, e o outro ganha o outro para Jesus. E aí a gente vai vendo o que acontecia na igreja primitiva, que de repente era da multidão dos que creram. Uma mensagem pregada com ousadia por Pedro, logo depois do dia de Pentecoste, ele sai, anuncia, prega. A terra era difícil, terra onde havia dificuldade para o evangelho entrar, haviam acabado de crucificar o seu Senhor. Mas multiplica. Aprenda a continuar semeando, mesmo em meio à dificuldade. Continua. Vai ter 100 por 1 chegando aí, ó. 100 por 1. Eu estou preocupado com algumas igrejas, eu até conversava com uns amigos ali. Esse pessoal, tem uns crentes envolvidos em pirâmide. Meu irmão, pirâmide é Egito, já não rola. O próprio termo já não ajuda. Pirâmide, Egito. Meu irmão, você quer frutificar? Semeia para Deus. Nada dá mais retorno do que o investimento na fé. Dedicar-se a pessoas, nada produz mais retorno do que vidas. Invista em pessoas. Invista, ele começou a pregar, e começou, eu estou aqui, óbvio, contextualizando. Comece a pregar. Mais um ponto aqui para você aprender. Não perca tempo com discussões inúteis. Verso 17. Olha o que acontece. O povo começou a dizer: olha, esses poços aí são nossos, essa água é nossa, aparta-se de nós, você já é muito poderoso. Isaac, versículo 17, saiu dali e acampou no vale de Gerar, onde habitou. Saiu dali. Pode perder discussão. Tem gente que prefere ganhar discussão e só arruma confusão. Pode perder tempo. Perder tempo com coisas que não te levam a... discussões inúteis que não contribuem em nada para o avanço do reino. O pessoal fica com a teoria do não sei o que tem. Meu irmão, não há tempo a perder. Envolva-se na obra de Deus e não perca tempo com discussões inúteis. Há um provérbio que eu gosto, Provérbios 23:9, diz assim: não perca tempo falando com tolo, pois ele despreza até os conselhos mais sensatos. É por isso que ele é tolo, porque se ele ouvisse conselho, ele não seria tolo. Aí tem gente que fica discutindo com o tolo. Na jornada, fique fiel, vai ter gente, as oposições vão vir. Os Sambalates e Tobias, eles aparecem de vez em quando, hein? Eles vêm sempre em dupla, os miseráveis. Nunca vêm sozinho, não tem coragem, vem sempre dois. Aí aparece o outro, vem junto, eles vêm sempre em bando. Não perca tempo. O que Neemias disse? Eu vou descer do muro para perder tempo discutindo com vocês. Estamos aqui envolvidos na obra. Às vezes você vai, as oposições vão vir, queridos, porque nem sempre entende o propósito, nem sempre tem o coração voltado para a visão. Em último lugar, para o tempo acabar, porque acho que a minha hora já foi. Verso 18. Qual que era a história aqui? Isaac abriu um poço, eles vinham e faziam o quê? O que Isaac fazia? Eles vinham e... O que Isaac fazia? Até que, verso de número 18. Torna Isaac a abrir os poços. Lá no verso 20 eles diziam: essa água é nossa. Verso 21, cavou outro poço.
Eles contenderam. Verso 22, ele cavou ainda outro poço. Contenderam com ele, até que Deus deu a ele um poço dele. O que a gente aprende aqui? É simples para a gente terminar. Não desanime nunca. Quem prevalece é quem não desanima. Você fica querendo jogar coisa para o outro. Fechou o poço, vou abrir um mais fundo. Vou atrás de outro, porque quem tem sonho e promessa não se prostra diante da dificuldade. Não desista nunca, não importa o que aconteça, tente de novo. Tente de novo. Abriu, não veio ninguém. Eu me lembro quando eu comecei um trabalho, eu vinha para o culto, vinha 1, 2. No outro domingo, vinha só 1, o 2 não vinha. Eu, todo espiritual, fui inventar, eu vou fazer uma reunião de oração, esse povo está precisando orar. Era uma igreja pequena, devia ter umas 20, 30 pessoas. Sexta-feira, Deus está nos convocando a orar. Todo espiritual. Então eu quero convocar você a buscar uma vida de oração. Nessa sexta-feira, às 20 horas, te aguardarei aqui para um tempo no altar do Senhor. Clamaremos juntos. Vim para a igreja, preparei, arrumei, cheguei mais cedo, abri a porta da igreja. 20 horas, nada. O povo deve estar atrasado, o inimigo deve estar tentando impedir o caminho do povo, que a gente espiritualiza, né? O inimigo está tentando, assim como o príncipe da Pérsia, impedindo com que a oração de Daniel chegue. Viaja na maionese. 8h15, nada. 8h30, não apareceu um crente. E eu disse, ninguém vem orar. Eu pensei comigo, vou fechar a porta de igreja e vou para casa. Aí o Espírito Santo falou assim comigo, falei, não entendi. Você marcou a reunião de oração para os outros orar ou para você orar também? Eu falei, Jeová agora estreitou. E eu fui orar, sozinho. Primeira reunião de oração com a igreja, só eu apareci. Na outra semana, no domingo eu fui meus irmãos. Que tempo precioso de oração. Sexta que vem tem mais. Não apareceu ninguém, mas eu orei. Na outra semana, adivinha o que aconteceu? Veio um, mas precisou sair mais cedo. Falou, só posso orar 5 minutos, pastor, porque eu tenho um compromisso. Falei, não, vamos orar 5 minutos, depois você vai, irmão. Mas eu continuava toda sexta. Até que numa sexta apareceu 2, que apareceu 3, que apareceu 10. E depois apareceu mais. Porque você não pode desistir. Tem que continuar. Você não tem chamado? Deus não te deu direção, a promessa dele não é contigo. Continua. Tem gente que talvez veio aqui hoje de manhã dizendo, eu vou lá ver esse negócio de arca aí, porque se a arca não abrir agora, ou a arca abre ou já era, porque eu já entrei numas barcas, ou vai ou racha agora. Vai, fica firme, continua. O teu poço é teu. Vamos vir tentar entulhar um, deixa para lá, cava outro, porque o que é teu foi Deus quem te deu, e você tem que permanecer. Afinal de contas, você é filho da promessa. Você é filho da promessa. Você não nasceu para dar errado. Deus não te chamou para você dar errado. Deus sonhou com você. Deus havia já soprado nos ouvidos de Abraão
eu vou te dar um filho, que através dele vai vir descendência grande, nações. Deus já sonhou com você, e Deus não sonha com ninguém para dar errado. Deus sonha conosco para a gente dar certo. Vamos orar. Fica de pé. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Eu sou pastor, gente. Eu não sei fazer outra coisa, não sei pregar e fazer apelo. E eu sou pregador, é o que eu sou. E dentro até da nossa cultura, o altar é uma extensão do nosso assento. E eu queria hoje tomar liberdade, viu, Felipe? Se você me der. Se você não me der também eu tomo. De te dar uma oportunidade de responder essa palavra. Nós recebemos tanta coisa, tanta instrução, mas lá fora a vida é de verdade. Lá fora a vida é para valer. Lá fora é como diz o pessoal, o pau quebra. Lá fora tem dias difíceis, dias de fome, a terra às vezes seca, escassa. E quem sabe Deus te trouxe aqui para você receber toda essa instrumentabilidade, essas ferramentas, mas para sair daqui com o coração queimando, dizendo: eu sou filho da promessa. Deus me chamou, Deus me separou, Deus pôs a mão dele sobre a minha vida, e Deus me chamou para fazer algo grande. Eu sei, os dias difíceis, mas Deus vai estar comigo. Eu aprendi aqui, Deus estará comigo, a voz dele me dará a direção. Eu não vou recuar, eu vou agir pela fé, porque no tempo certo eu vou ver os poços de Deus brotando com água fresca, produzindo tudo aquilo que Ele disse que faria na minha vida. Se você recebe essa palavra sobre a sua vida e quer responder a ela, como às vezes você faz na igreja que você está, que você é pastor, que você está servindo, convidando as pessoas para vir para o altar. Eu queria te dar a oportunidade hoje. O pastor também precisa do altar, viu? O líder também precisa do altar. E quem sabe é neste altar que você hoje vai ser renovado, vai ser encorajado, vai ser fortalecido. Então você pede licença e vem para cá, vem para cá, vem para cá. Você é filho da promessa. Você é filho da promessa. Deus te chamou. Deus não errou quando falou o seu nome. É você. Tentaram arrumar um Ismael aí, mas não deu certo. É você. É você. Você é o filho da promessa. É você. Vem para cá. Deus vai te abençoar hoje. Deus vai renovar sobre você o seu ânimo. Deus vai renovar sobre você a esperança. Deus vai renovar sobre você um fôlego novo. Deus te aparece hoje para você aqui. Deus hoje apareceu para você nesse lugar de fome, de terra seca, de improdutividade, onde você vê: não, eu quero ir embora de Gerar. Agora é interessante o nome da cidade, Gerar. Como é que alguém quer sair do lugar que o nome da cidade é Gerar? Há um princípio aqui até sobrenatural no nome, Gerar. Ali você vai gerar. Às vezes é assim, no lugar aonde o nome é Gerar, está tudo seco. É igual quando Noemi, o seu marido e seus 2 filhos saem de Belém, a casa do pão, porque tinha fome. Ninguém mandou ela sair, ninguém mandou o marido sair, ninguém mandou sair nem nada. Tanto que eles saíram da casa do pão e morreram no outro lugar, tiveram que voltar para a casa do pão. Fica no lugar que você está, na visão que Deus te deu, no sonho que Deus depositou no teu coração. Você é filho da promessa. Filho da promessa. Filho da promessa vai passar pelo deserto, vai passar pela escassez, mas ali Deus vai te provar, ali você vai aprender a viver pela fé, ali você vai prover coisas na sua vida e vai experimentar um lugar que não você viu. Você vai ver Deus falar com você, a manifestação da glória dele vai ser específica ali. Você vai aprender a depender de Deus e não das circunstâncias. Eu queria que você falasse com Deus nesta manhã. Fale com o Espírito Santo, fale com o Senhor, fale com Ele. É você e Deus nesta manhã, é você e Deus. Abra teu coração,
Derrame teu coração no altar, fale com Ele nesta manhã. Hoje é manhã de renovo, de graça, de fortalecimento sobre a sua vida. Deus te trouxe aqui e disse: eu tenho visto você, mas eu manifesto a minha glória sobre a tua vida. Eu manifesto a minha presença sobre você neste lugar. E eu falo contigo, meu filho, eu falo contigo, minha filha. Eu tenho direção para a tua vida, eu tenho uma estratégia. Você fica firme, eu vou te ajudar, eu vou te abençoar. Não desanime, fique firme. Deus te trouxe aqui nessa manhã, através desse encontro providencialmente arquitetado pelo Senhor. A gente sabia que você estaria aqui. Senhor, nesta manhã fala conosco, fala com a tua igreja, fala com os teus filhos da promessa, fala com aqueles a quem o Senhor chamou e separou ainda no ventre da sua mãe. Foi o Senhor quem os chamou. E é fato que às vezes o lugar onde estamos nos coloca em dúvida dessa verdade. Mas hoje de manhã, que bom que a tua palavra veio e aqueceu a nossa alma, e que move o nosso coração na certeza de que o Senhor vai levantar um novo tempo para o Brasil. Eu creio que neste lugar igrejas estão nascendo. Eu creio que nesta manhã igrejas frutíferas, igrejas saudáveis, igrejas cheias do teu Espírito, igrejas aonde a liberdade para a tua ação nascem aqui, estão no coração dos teus filhos, e elas brotam, elas nascem, elas frutificam. Nesta manhã, Senhor, começa um tempo novo, que uma nova onda, Senhor, de expansão, de crescimento para a tua igreja, de vidas sendo alcançadas, comece neste lugar. Levanta homens e mulheres, os pastores de grandes igrejas, não só em número, mas em influência. Senhor, estão neste lugar nesta manhã. Eu creio, Senhor, eu creio que aqui a pouco tempo nós estaremos ouvindo lindos testemunhos, lindas histórias de pessoas que aprenderam a andar pela fé no Deus da provisão, no Deus que faz uma linda colheita brotar num lugar de fome, num lugar de deserto, para que a glória seja tua. A glória é tua, Senhor. A ti seja a glória, a ti seja a honra, a ti seja o louvor, porque tudo provém de ti, tudo é para ti, e sem ti nós nada podemos fazer. Ó Deus, dá-nos cada dia mais essa convicção de dependência do Senhor em tudo que fazemos. Nós oramos assim, abençoando os teus filhos, pedindo que eles saiam daqui renovados, fortalecidos, encorajados, com uma porção fresca da tua unção, para a glória e louvor do nome de Jesus, no nome de quem nós oramos com ações de graças. Amém, amém e amém. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Amém. Chegamos aqui ao fim da nossa conferência, do nosso ARC Road Trip. Foram 3 cidades que nós passamos primeiro em Fortaleza, depois também passamos em Curitiba, agora aqui no Rio de Janeiro. Quero agradecer vocês todos realmente por estar aqui. Quero agradecer o pastor Renato pela casa aqui, o pastor aqui desse campus, pastor Greg e toda a equipe aqui, pastor Jonathan, Sethry, todos os pastores, Samuel, todos vocês, Wilker, todos vocês. Pessoal, quero também dizer, de repente, só 2 minutinhos, como você pode se envolver na ARC, né? Você pode seguir a gente na nossa rede social, você pode ficar atento para o nosso website, que está 80% pronto. Nesse website, que vai ser lançado daqui a pouco, nós vamos ter muito material de treinamento para vocês. E vocês podem orar sobre o seu envolvimento como uma igreja parceira. Aqui, quando vocês saírem, do lado esquerdo, nós temos alguns livros. Um dos livros é um livro do Chris Hodges. Chris Hodges foi a primeira igreja da ARC que foi plantada. Esse livro chamado 4 Cálices. Esse livro é um livro que fala de uma forma, falando sobre a ceia judaica, sobre a ceia judaica, fala dentro dessa história, fala sobre o sistema que muitas das igrejas da ARC usam dentro da igreja
dela, dentro das igrejas dela. Nós usamos um sistema parecido, que é o sistema Grow. Então, é um livro que eu recomendo muito. Se você quiser saber como é que igrejas da Ark pensam, esse livro vai mostrar isso. Eu escrevi um livro parecido com isso da nossa igreja, do ponto de vista de um novo crente entrando para a nossa igreja. Se você estiver interessado nisso, eu chamei de Restart. Eu sou um pouquinho mais raso do que o Chris, né? Então eu chamei de Restart, baseado no iPhone, tá? Então, se você quiser, mas é mais ou menos a mesma coisa. É um jeito de olhar para a simplicidade do início de uma caminhada com Cristo e de ser consolidado para dentro da igreja. E o pastor Flávio falou sobre a importância de processos. Eu escrevi um livro sobre a importância de processos chamado Ordem e Progresso. Então recomendo, se você quiser assim ter uma revelação de como processos vão ajudar você na sua igreja. Quando eu entendi isso, tudo mudou na minha vida de igreja, na minha vida profissional, nas minhas empresas. Muita coisa mudou na minha vida pessoal depois que eu entendi a importância de focar em processos. Esse livro, Ordem e Progresso, mostra os modelos dentro da Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, como Deus usa processos nas nossas vidas e como Ele multiplica o progresso na nossa vida quando nós focamos nesses processos. Esses livros e muitos outros estão ali fora. Queria orar aqui por vocês, agradecer a Deus e que Deus nos use. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, pela vida de toda a equipe que veio aqui, viajou o Brasil todo. Pastor Greg, Senhor, Pastor Flávio, Senhor, que veio de Campinas, Senhor, Pastor Jonathan Wiggins, Senhor, Sethry, Senhor, outros, Senhor, que viajaram, Senhor, Will Johnson, Senhor, todos eles, Senhor, peço, Senhor, que o Senhor abençoe eles, Senhor, mas mais do que isso, Senhor, cada pastor que está aqui, Senhor, que recebeu, Senhor, que o Senhor depositou em nosso coração, Senhor, que nesse próximos dias, Senhor, que o Senhor comece, Senhor, a permitir que o que foi falado, Senhor, tome raiz, que cresça, que germine, Senhor, que comece a produzir frutos, Senhor, que o Senhor nos dê ideias, Senhor, ideias que a gente não tinha, ideias, Senhor, de como nós podemos nos envolver, de como nós podemos ajudar a implantar igrejas, de como nós podemos ajudar a avançar o reino de Deus, Senhor, em nome de Jesus, amém. Obrigado, pessoal, Deus abençoe vocês.